Olá pessoal, com mais um vídeo para o canal. Esse vídeo aqui a gente vai falar sobre a redação. A redação que faz parte de um dos critérios do concurso público do Ministério Público daqui do Pará. Lembrando que a banca responsável por ela é a Consulplan. Então, olha só, lembrando mais uma vez, né, que essa classificação toda do concurso público vai depender de uma prova de conhecimentos gerais, de conhecimentos específicos e, por fim, a redação. E olha só quantos pontinhos, só isso de pontinhos, né, que vale a redação é 20 pontos. Então, olha só o quanto que ela vai pesar para a gente, o quanto que ela vai ser tanto como eliminatória e classificatória. Então, a gente tem que prestar bem atenção nisso, por isso que eu resolvi fazer essa questão. Só que para ter essa nossa redação corrigida, vai precisar de dois fatores. Então, bora lá ver quais são esses fatores. O primeiro é com relação ao número mínimo de pontuação da prova objetiva. Então, olha só, será reprovado fora das vagas, o candidato que não alcançar um mínimo de quê? De 60%. Olha só, não é nada de 50%, é 60% do total dos pontos atribuídos para cada prova, que é composta por conhecimentos gerais e conhecimentos específicos. E para cada um deles também tem que ter um ponto mínimo dado em pontos, né? Então, olha só, conhecimentos gerais ou pontuação mínima de 24 pontos e específicos é o mínimo de 36 pontos. Mas no final a gente tem que atingir isso aqui, olha só. Isso aqui é o mínimo, né? Para não ser reprovado. Então, além disso, também a gente tem que ver outra informação que ele diz aqui no edital, que é com relação ao número de redações que vai ser de acordo com a classificação distribuídas, tanto para a região administrativa quanto por cargo. E lá no edital, ele dá essa tabelinha aqui, onde ele diz o nome do cargo, assim também como você lembra lá que tem vários tipos, vamos dizer, de concorrência, assim como tem de ampla concorrência, tem para vagas destinadas a candidatos negros, a candidatos indígenas e quilombolas. Então, para cada um desses aqui, há um número certo de redações para serem corrigidas. Então, olha só que a gente tem que passar por tudo isso para ter a nossa belíssima redação corrigida pela banca. Então, é por isso que eu trouxe esse vídeo com essas informações super importantes que a gente tem que ter na nossa preparação. E aí, essa prova discursiva ou redação, ela será na forma de desenvolvimento de redação do tipo dissertativo, onde até uma inscrita no canal, ela perguntou, né, se seria dissertativo ou expositivo. Só que aqui eu respondi a ela que seria uma argumentativa que ela perguntou. Aí eu respondi que seria do estilo dissertativo, olha só que está lá de acordo com o edital, só que na minha visão seria argumentativa, porque lá em um dos critérios de avaliação da prova é a argumentação. Então, aqui ele diz apenas que é do estilo dissertativo sobre o tema da atualidade relacionada ao quê? Ao Ministério Público. Público, é lógico. Então, a nossa redação ela tem que ter um número mínimo e máximo de linhas, que é quanto? 20 linhas, o mínimo, e o máximo é 30 linhas. E aí eu pergunto para você, você acha que vai ter alguma penalidade se você não obedecer isso aqui ou desobedecer? Claro que vai ter penalidade, porque olha só, se não obedecer, haverá desconto de 0,2 pontos por linha aquém do mínimo estipulado. Então, olha só, do mínimo que é 20, número de linhas que tem que ter. Então, é por isso que a gente tem que ter essas informações aqui, quanto ao mínimo e o máximo. Porque às vezes não, tem lá escrito no dia que a gente, quando vai fazer a prova, só que às vezes a gente não se atenta, tá nervoso, ou tem outros fatores que influenciam. E uma coisa bem, eu acho que é bem lógica também é esse daqui, olha só. Será desconsiderado para fins de avaliação qualquer texto que exceda o que? O máximo de números de linhas estipulado, que quanto é mesmo? 30, que a gente acabou de ver aqui. Então, olha só a importância desse mínimo e máximo de número de linhas. Estipulado ou que seja escrito fora do formulário próprio fornecido. Então, me lembra sempre daquela, por exemplo, no meu caso, eu sempre tenho
A dificuldade, por exemplo, eu estou escrevendo alguma coisa assim, aí eu não consigo completar a palavra dessa linha aqui. Aí, o que que eu faço? Faz o hífen, né? E aí continuo escrevendo na outra linha aqui. Então, olha só a importância da gente obedecer esse limite aqui, né, da nossa redação aqui. Por exemplo, olha só aqui, como é que tá bem assim, limitado aqui, olha só. Esse aqui é só um exemplo de imagem que eu encontrei. Mas para a gente prestar bem atenção nisso aqui. E além disso, é lógico que é uma prova manuscrita, com letra legível. Olha só, a gente tem que ter uma letra bem bonitinha, nem que seja para ler mesmo, poder ler sem dificuldade lá o corretor. E aí é uma redação que é escrita podendo ser de tinta preta ou azul. Preta ou azul. E aí ele fala com relação às pessoas que precisam de atendimento especial durante a prova, que para elas será permitido acompanhamento do fiscal da própria banca, da Consulplan, o qual lhe deverá editar os textos, especificando oralmente a grafia das palavras e sinais, dando aquela orientação geral para ele, para fazer a sua redação. E uma coisa também bem interessante que ele coloca aqui, não será permitido o uso de corretivo de texto. Então, sem rasura, bem sempre aquela ideia da rasura nas nossas redações. E aí, como eu falei, né, vale 20 pontos a nossa redação. Então, ela pode ter uma pontuação de 0, claro, até 20. E aí, quais são esses aspectos avaliados durante a nossa redação? Olha só, é a argumentação e informatividade dentro do tema proposto. Então, a parte da originalidade, suficiência, correção, relevância e propriedade das informações. Então, a gente tem que estar sempre ligado com o que está acontecendo no mundo, absorver aquelas informações que tenham relevância, olha só, já diz a palavra aqui, relevância, né, para o texto, essas coisas. E só essa parte aqui, olha só quantos pontos ele vale aqui. 6 pontos. E aí, olha só, ela pesa bastante. Uma outra coisa também que vale, olha só, 6 pontos, ela é bem pesadinha, a parte do quê? Coerência e coesão. Isso aqui eles sempre batem, né? Até porque a gente tem que saber como utilizar, por exemplo, os conectivos, relacionar as informações, colocar aquela linearidade das ideias durante o desenvolvimento da redação. Então, olha só, a organização adequada dos parágrafos, ou seja, não sendo parágrafo tão grande, repetitivo, continuidade e progressão das ideias, ou seja, evitar aquela repetição de ideias, sabe? Várias vezes, que no final está falando a mesma coisa. Então, evitar isso. O uso apropriado dos articuladores, ou seja, dos conectivos, ou seja, são aqueles elementos que proporcionam o quê? A coesão do texto. Então, a gente tem que olhar bem isso, porque vale o quê? 6 pontos essa parte de avaliação desse critério aqui. Aí ele vem falando também, olha só, que pesa bastante no nosso conhecimento sobre o português, que é a morfossintaxe, que é o que? Os empregos dos pronomes corretos, relações entre as palavras, concordância verbal e nominal, né? Por exemplo, sujeito com o verbo, predicado, a mesma coisa, assim, por exemplo, numeral, gênero, feminino, masculino. Estruturação dos períodos e orações, emprego dos tempos e modos verbais e colocação dos pronomes. Aí sempre vem aquela ideia, né, de próclise, ênclise, mesóclise. Então, olha só, isso aqui a gente já estuda bastante na parte de português, né? Então, a gente tem que reforçar ainda mais. Porque, olha só, cada desconto, cada erro que a gente vai cometendo aqui, ele vai tendo um desconto de 0,10 pontos por erro. Então, olha só, é muito, né? Onde ele pode, olha só, ser até de 4 pontos aqui. Aí vem a parte da pontuação, a acentuação e a nossa ortografia. Então, vamos dizer que esses dois últimos aqui, eles estão no mesmo quadrado. Que é, mais uma vez, olha só, o desconto também é de 0,10 pontos por erro. E aí, no final, tudo isso vai valer, no máximo, 20 pontos a nossa redação. E aí, a gente tem também essa parte dos critérios, né? Onde ele tem, olha só, critério ruim, regular, bom, muito bom para cada um desses aqui, olha só, para esses dois aqui, quer dizer. Então, esses daqui são alguns aspectos avaliados que tem lá no edital que a gente tem que avaliar para ver qual é o nosso ponto fraco, qual é o nosso ponto forte em uma redação. E aí será atribuído pontuação 0.
Então, o que que você acha o que que vai fazer com que uma redação leve logo zero? É o quê? No caso de não haver o texto, é meio lógico isso aqui. Aí também, cujo conteúdo versar, ou seja, né, sobre o tema diverso do estabelecido, que pede sobre uma coisa, tu escreve totalmente diferente do que ele pediu, que fuja da tipologia, lembrando que é um dissertativo, aí tu vai escrever o que? Uma narração? Não, né? Então, que fuja da tipologia, do tema ou proposta da prova, essa mesma coisa desse B, é considerada ilegível, olha só o número, aquela parte legível da nossa caligrafia, né? Ou desenvolvida em forma de desenhos, números, versos, volta até essa parte aqui da tipologia, com espaçamento excessivo entre letras, palavras e parágrafos, bem como em códigos alheios à língua portuguesa escrita, ou em idioma diverso do português. Ou seja, já pensou tu escreve um texto lá, sei lá, em inglês? Nada a ver, né? Então, olha, outro critério também que a redação vai ser zerada, é o quê? Que não for redigida com caneta de tinta o quê? Azul e preta. Então, vai que tu escreve com uma caneta rosa. Nada a ver. Olha, um outro também, cujo texto seja, no todo ou em parte, o quê? Cópia, transcrição ou plágio de outro autor. E também que apresentar qualquer escrita, sinal, marca que impossibilite ou que possibilite a identificação do candidato, né? Até porque, vamos dizer, uma correção impessoal. Então, é por isso que não tem que ter nenhuma identificação do candidato. Então, essas daqui são algumas informações que eu peguei do edital sobre a redação. Qualquer coisa eu vou avisando vocês aqui pelo canal. Qualquer coisa vocês podem comentar aí. E é isso, pessoal. Valeu!